Olá, tudo bem? Estamos iniciando o programa Do Lado da Verdade. Antes, iremos ler um texto em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em base nesse texto, surge-nos a seguinte questão: o arrebatamento será secreto ou visível? Começa agora o programa Do Lado da Verdade. Eu gostaria de agradecer a você que está nos assistindo e dizer muito obrigado por nos apoiar nesse trabalho. Hoje estamos com um novo tema, o arrebatamento. Este é um assunto muito aceito no meio cristão, que até mesmo gerou tema de filme. Antes, iremos assistir um vídeo, para depois estudarmos esta questão. Imagine as cenas. Nas ruas, motoristas somem de uma hora para outra enquanto dirigem os carros. Os acidentes são inevitáveis. Aviões perdem os pilotos em pleno voo e grandes desastres acontecem. Num piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem em todo o mundo. Seria este o cenário do arrebatamento, uma das profecias mais discutidas e temidas de todos os tempos. De acordo com a Bíblia, o arrebatamento será um evento sobrenatural, que transforma os escolhidos por Deus em espíritos subitamente transportados ao céu. Com isso, os fiéis arrebatados ficariam livres de uma série de catástrofes. Já os infiéis ficariam na terra e passariam por um grande sofrimento. Estamos aqui com o irmão Márcio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, irmão Everton. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa para juntos estudarmos a palavra de Deus. Depois de analisarmos e assistirmos este vídeo, dá-nos a entender que realmente haverá um arrebatamento secreto. E aí? Tem uma resposta para esta questão? Com toda certeza, a palavra de Deus tem resposta para tudo, né? E devemos analisar o que é a verdade realmente. Se o arrebatamento será visível ou invisível. Mas antes de tudo, para nós analisarmos se a palavra o que ela defende, nós vamos ler um texto aqui. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então precisamos analisar agora o que é a verdade e tomarmos essa posição em relação ao assunto, né? Agora surge uma curiosidade que eu, particularmente, e também a você, telespectador, está um pouco assim pensando: como surgiu essa doutrina? Quem foi o fundador da doutrina do arrebatamento? Poderia nos ajudar nesse assunto? Com certeza a gente pode ajudar, né, aos ouvintes aí, os telespectadores que estão nos vendo, a chegar a uma conclusão. E muitos vão se assustar com como surgiu esta doutrina. Essa doutrina surgiu mais ou menos no ano de 1500, quando a Igreja Católica estava passando por uma séria dificuldade com os protestantes. Os protestantes surgiu com a doutrina que o anticristo era o sistema da Igreja Católica. Este era o pensamento. Lutero, João Calvino, John Hus,
todos eles, nos seus escritos, eles diziam que o anticristo era o poder católico. Então, para reverter esse assunto, se fizeram o concílio de Trento. E esse concílio, então, eles queriam agora tirar o foco da igreja e convocaram um padre chamado Francisco Ribeira, um jesuíta, que ele elaborou então um estudo baseado num comentário de Apocalipse, aonde ele colocava toda a profecia do Apocalipse para o futuro, exceto os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Esta foi a ideia que Francisco Ribeira fez e deu um bom resultado. Que depois de 300 anos, em 1802, um irlandês advogado chamado João Nelson Darby, é um anglicano. Ele então, agora pegando a ideia de Francisco Ribeira, ele cria uma outra doutrina chamada dispensacionalistas, que é um movimento que crê que o cristianismo passa por várias dispensações. E nesse momento, então, ele pega e cria a ideia junto do arrebatamento secreto. Então foi isso que começou então a ideia do arrebatamento secreto, com esses dois personagens. Esses dois então criaram a ideia do arrebatamento secreto. E baseado no filme Deixados para Trás, que também foi baseado nesses 2 personagens. Ok. Ainda ao lermos, eu convido você, amigo telespectador, depois desta análise, desta informação, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e os versículos 41 ao 43, iremos ler para tirarmos algumas conclusões sobre o arrebatamento. Diz assim: estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Analisando esse texto, analisando esses 2 versículos, dá-nos a entender, irmão Márcio, que realmente o filme que acabamos de estudar, o vídeo, assistirmos, dá-nos base de que realmente haverá um arrebatamento. Como explicar o texto de Mateus 24, versículo 41 ao 43? Exatamente. Ao nós olharmos a palavra de Deus, somente esses versos, nós podemos chegar nessa conclusão que realmente haverá um arrebatamento secreto. Um será deixado, o outro será levado. Mas nós precisamos, antes de tirar qualquer conclusão, nós precisamos analisar o contexto da onde que Jesus tirou, né? Tudo aquilo que foi falado dentro do texto. Então eu convido a vocês a juntos comigo a ler os versículos seguintes. Nós vamos ler o versículo 37 em diante, do capítulo 24 de Mateus. Então peço a vocês que estão nos assistindo nesse momento, que abram a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 37 em diante, para nós tirarmos algumas conclusões. Diz assim a palavra de Deus: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias antediluvianos, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vemos aqui, irmão Everton, que a palavra de Deus está falando que foi comparada ao quê? A vinda de Jesus? Ao dilúvio. Ao dilúvio, nesse momento. Então nós devemos entender segundo o contexto que Jesus está falando. Esses deixados como ficaram e os que foram levados, né? Segundo o livro de Gênesis, capítulo 7, aqueles que foram deixados para trás, que forma que eles foram deixados? Vamos analisar? Gênesis capítulo 7, versículo 27 em diante. Vamos ver aqui. Gênesis 7,
versículo 21 e 23. Vamos ler aqui. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criatura que povoavam a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então vemos aqui, irmão Everton, que todos aqueles que não entraram na arca, vocês que estão nos assistindo, estão nos acompanhando nesse momento com a palavra de Deus, no tempo de Noé, todos aqueles que não entraram na arca, diz a palavra de Deus que eles pereceram. Somente ficou Noé e a sua família. E assim Jesus comparou a sua vida como nos dias de Noé. Então nós precisamos fazer essa comparação e entender que aqueles que são deixados, eles não são deixados vivos, mas são deixados mortos, eles ficam mortos. E também para mostrar que o arrebatamento não é secreto, nós voltamos em Mateus capítulo 24 e vamos analisar 3 textos que nos deixa muito claro, irmão Everton, que esse arrebatamento não é secreto. Nós vamos ler o capítulo 24, o versículo 23. Prestem bem atenção. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Então, esse primeiro verso da palavra de Deus já nos deixa claro que se alguém disser que o Cristo está em algum lugar, vamos por lá fora da sua casa, não é para acreditar. Se ele estiver em outra cidade, não se deve acreditar, porque diz que ele não virá de uma forma que você não vai ver. Por isso que diz assim, se alguém vos disser, eis o Cristo, eis-o ali, não acrediteis. E o versículo 25 e 26 confirma novamente, vede que vos tenho predito, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Percebemos aqui então que Cristo está mostrando que não será uma vinda para alguns, mas será uma vinda para que todos vejam. Irmão Everton, o que o irmão acha desses textos? Dá-nos a entender realmente que a palavra de Deus nos mostra que até agora não haverá um arrebatamento secreto. Mas agora, analisando um outro texto, eu quero que nossos amigos telespectadores nos acompanhem. Vamos ler Apocalipse capítulo 3 e o versículo 3, que nos diz o seguinte: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois, se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Irmão Márcio, acabamos de ler e vimos realmente que a palavra nos mostra que não haverá um arrebatamento secreto. Mas quando lemos Apocalipse capítulo 3, verso 3, volta-nos a seguinte questão: será realmente que não vai haver um arrebatamento secreto? Parece que esse texto de Apocalipse, ele é claro em dizer que o Senhor vem como um ladrão. E um ladrão, muitas vezes não vemos, não percebemos. Será que é isso que o texto quer dizer? Será que é isso que Apocalipse 3, verso 3 quer dizer? Ou há uma explicação ainda para os nossos telespectadores? Não, existe explicação clara para essa palavra, né? Porque vamos imaginar que nós estamos aqui, nesse momento, desapercebidos, né? Conversando, e de repente chega um ladrão aqui. Nós não estávamos esperando, ele vai pegar nós com certeza de surpresa. Mas a pergunta surge o seguinte: o ladrão, ele é visível ou invisível? Aqui é que gera uma questão. Você vê o ladrão? Se ele chegar aqui, você vai ver ele, com toda certeza. O que acontece na palavra de Deus, nesse pensamento que ele virá como ladrão,
é para que todo aquele que não está vigiando, atento aos sinais de Mateus 24, onde Jesus deixou em relação à sua vinda, esses serão pegos de surpresa e Jesus virá para eles como um ladrão. Mas todo aquele que está atento aos sinais, eles sabem que Jesus está às portas para voltar. E quando Jesus vier, eles não será pego de surpresa. Não tem como nós chegarmos a uma conclusão que Jesus virá secretamente. Alguns alegam que realmente será um momento assim que somente os justos vão ver e que o ímpio não verá. Mas nós vamos ver na palavra de Deus ainda alguns textos que comprovam que todos vão ver. Mateus capítulo 24. Vamos de novo voltar lá, que é o ponto-chave, né, dessa doutrina e que nós precisamos continuar analisando juntos. O capítulo 24, continuando a analisar o versículo 27. Percebam bem o que disse aqui Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, um relâmpago, diz aqui que ele sai no oriente e se mostra onde? No ocidente. E quando se dá um relâmpago no céu, toda a cidade o vê. Ou será que somente alguns veem? Aqui Jesus compara a sua vinda como relâmpago, sendo que todos irão ver. E ainda seguindo o texto, diz assim, o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O texto é muito claro. Nós precisamos aceitar o texto. Aqui diz que todos os povos da terra o verão e se lamentarão. Aqui não dá a entender que é somente o justo, mas diz todos o verão. Então nós não temos como confundir que esse evento será secreto. E ainda diz que o acompanhamento da vinda de Jesus, no verso 31, e ele virá com os seus anjos e com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então vemos que Jesus também não vem sozinho, irmão Everton. Ele vem com todos os anjos e vem com som de trombetas. Então vai ser um espetáculo, vai ser uma coisa espetáculo maravilhosa. Exatamente, vai ser algo muito espetacular. Imagine o céu se enchendo com todos os anjos, Jesus, o Pai, o Espírito Santo vindo com poder e glória no céu e também com som de trombetas. Vemos aqui que não há nada de secreto. Existe o pensamento de quem crê no arrebatamento secreto que somente o justo ouvirá o som da trombeta e aqueles que ouvem o som serão arrebatados. Mas eu quero dizer algo muito sério para quem crê nesse pensamento. Não existe um texto na Bíblia que diz que somente os justos ouvirão o som da trombeta. Não existe base para isso. E se houver, nós pedimos para aqueles que estão nos assistindo deixar seu comentário mostrando o texto para nós, porque não existe base para este pensamento. E todos os textos que falam sobre a volta de Jesus, que é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 em diante, fala que Jesus virá com um som de trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante, também falando da volta de Jesus, fala que virá com som de trombeta. E Mateus capítulo 24, versículo 31, diz que será com som de trombeta. Agora surge uma questão, como é o efeito dessa trombeta? Você já imaginou? Já conseguiu imaginar o efeito dessa trombeta, irmão Everton? Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz do efeito dessa trombeta. Tem um efeito também? Tem um efeito aqui na Bíblia. A Bíblia deixa até o efeito da trombeta para ninguém se enganar. Não tem como. E nós vamos ver aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 16. Olha aí, marque na sua Bíblia. Marque aí bem claro, quando alguém quiser dizer para você que somente o justo irá ouvir, vocês vão ver que não é verdade isto. Não há texto para isto. E o texto de Êxodo 19, 16 diz assim: ao amanhecer, ao terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte,
e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Percebeu, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que o som da trombeta fez com que o povo estremecesse. Então não é um efeito sonoro secreto, será algo extraordinário, algo realmente que nós precisamos analisar muito seriamente. Esse ladrão não virá secreto, ele virá com muito barulho. E diz aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, perdão. Vamos aqui analisar. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Vamos abrir a palavra de Deus e deixar ela falar, né? Ela é autoridade para nós tirarmos a conclusão deste assunto de hoje. Falando do ladrão que você falou ali, né, irmão? Apocalipse 3:3. Isso, 3:3. Para quem analisou, acompanhou aqui o texto, falando que virá como ladrão. Agora veja como será esse ladrão, se ele será silencioso. Então, 2 Pedro 3:10. Abra a palavra de Deus aí e analise junto comigo. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela há deixarão de existir. Não é? Tem alguma coisa de silencioso nesse ladrão aqui? Vai ter muito estrondo, né? Muito estrondo. Diz que o céu vai se desfazer em fogo e todo o elemento da terra. Então nós não podemos nos confundir. O evento será visível e audível ainda. Então todos nós precisamos tomar cuidado com essa doutrina do arrebatamento. Ela não é apoiada pela Bíblia, mas sim por pensamentos que não são apoiados aqui nas Escrituras. E antes de nós concluirmos, eu quero ler um último texto aqui, para nós não desalongar muito o assunto. Salmos, capítulo 50, versículo 3. E veja só o que Deus deixa revelar na sua palavra. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Então a palavra de Deus é bem clara em dizer que o nosso Deus vem e não guarda silêncio. Então é isso que a palavra de Deus tem a dizer. Que o arrebatamento será assim, acontecerá, mas ele será um evento visível, audível e todos verão. Posso interromper um pouco? Pode interromper. Será que tem algum texto na Bíblia que nos fala que todas as pessoas irão ver essa vinda? Será que existe um texto na Bíblia que nos fala sobre esse olhar de ver a volta de Jesus? Será que tem um texto? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha aí, amigo telespectador. Vamos aqui então analisar juntos esse texto que o Moé pediu para ver se a palavra de Deus tem. Apocalipse 1, versículo 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então aqui o outro texto claro. Todo olho o verá. E aqueles que não estiverem preparados se lamentarão, se desesperarão. Assim como quando caiu o dilúvio e a arca se fechou, não tinha mais como entrar. Quando Jesus vier, não terá essa segunda chance, como se diz. A chance é agora. Quando Jesus vier, não tem mais como se salvar. O seu tempo é agora. Por isso, não fique nesse pensamento que terá uma segunda chance. A sua chance é agora. Quando Jesus vier, ou vai pegar você despercebido, ou você vai estar atento. Depois de analisarmos através da palavra de Deus, chegamos à seguinte conclusão: o arrebatamento será visível. Muito obrigado, irmão Márcio. Obrigado a você que nos acompanhou através deste estudo. Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta a nos mandar, mande através deste e-mail que está no vídeo. Fique com Deus e até o nosso próximo programa.